Aqui fui tão bem recebido pelos professores, eu já me sinto em casa. Professor Gustavo, obrigado pelas palavras tão gentis. Tive a honra de ser seu professor há poucos anos, 22 anos atrás, mas que alegria revê-lo algumas vezes nessas 2 décadas. A todos os outros professores que aqui estão, obrigado pela acolhida tão fraterna, professor Leandro, meu colega, professor de Constitucional, aqui o professor Gardim, professor Anderson, em nome deles, eu estendo os meus cumprimentos a todos os professores. Doutora Maria Tereza, presidente da OAB de Taubaté, que alegria tê-la aqui conosco, e a cada um de vocês. É uma alegria poder falar sobre direito constitucional, essa disciplina pela qual eu sou tão apaixonado. Bem, amigos, o professor Gustavo falou um pouquinho sobre a minha trajetória. Basicamente, eu sou professor há cerca de 30 anos, lecionando direito constitucional, já continuo estudando, continuo um aprendiz. Mas o que o professor Gustavo não disse é que eu nasci aqui. Eu nasci aqui, na Rua Santa Clara, número 838, na cidade de Guaratinguetá. Eu sou vai-paraibano. Eu nasci em Guaratinguetá, então, um certo tempo atrás. E a casa onde eu nasci está aqui nessa imagem. Bem, a casa que eu nasci não é a casa da esquerda e também não é a casa da direita. Na realidade, a casa onde eu nasci é esse pequeno portãozinho aqui. Uma casa sem janelas. Seguramente a casa menor naquele bairro de Guaratinguetá onde eu nasci. Eu mostro essa imagem para dizer que eu venho realmente de uma família muito pobre, trabalhadora, mas pobre, de Guaratinguetá. Eu me lembro que quando eu cheguei à adolescência, meu pai chegou até mim e disse assim: filho, venha cá que eu tenho uma coisa para te contar. Você tem muitos e muitos sonhos nessa sua cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou conseguir te ajudar com esses seus sonhos. Mas eu vou te dar um conselho. Guarde bem. Se você quer realizar tudo isso que você sonha, tudo isso que você pretende, só tem uma alternativa: educação. Estude. Estude muito. Que talvez, através da educação, você consiga realizar os seus sonhos. Eu nunca me esqueci dessa lição do meu pai. Então eu estudei muito a minha vida inteira. Me lembro que quando estava eu na faculdade de Direito, como vocês, eu fiz o meu melhor, porque eu sabia que aquela era a minha grande chance de realizar os meus sonhos. E assim eu trilhei a minha vida, estudando bastante, me dedicando bastante, até que 25 anos atrás, eu me deparei com uma frase que mudou a minha vida. Não sei se isso já aconteceu com vocês, se alguma frase foi tão importante, mas tão importante, a ponto de mudar sua vida, mudar os seus rumos. Bem, isso aconteceu comigo. 25 anos atrás, era uma manhã chuvosa de sábado. Eu estava em Lisboa, terra dos meus ancestrais, para fazer um curso. E eu estava num bairro chamado Bairro de Belém. Esse bairro é mais conhecido pelos pastéis. Os pastéis de Belém, eles nasceram lá. E eu estava num prédio chamado Mosteiro dos Jerônimos. É uma construção histórica, fica às margens do Rio Tejo. Caminhando pelos corredores daquele lugar, de repente, eu me deparo com uma sepultura. Lá dentro, eu me deparo com uma sepultura e logo pensei: para estar enterrado aqui dentro, deve ser alguém importante. E era mesmo. Era Fernando Pessoa, o poeta português. E eu fui chegando perto do túmulo de Fernando Pessoa e vi que ali estava escrito, na lápide de Fernando Pessoa, estava escrito uma pequena frase. Eu fui chegando perto e vi que a frase era essa: sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes.
fiquei olhando para aquela frase por vários minutos, imaginando como se fosse uma frase dita para mim pelo poeta português, alguém apontando o dedo para mim e dizendo: ei, você aqui na minha frente, seja todo em cada coisa, ponha tudo que você é no mínimo que você faz. E naquele momento eu decidi, quer saber? Pois é assim que eu vou viver. A partir de agora é dessa forma que eu vou viver, sendo tudo em cada coisa. E eu decidi isso 25 anos atrás e isso mudou completamente a minha vida. Vou dar um exemplo disso. Eu sou professor de Direito Constitucional há quase 30 anos. Faço isso com muita paixão desde o início. Mas 10 anos atrás, eu decidi dar um novo passo na minha carreira. 10 anos atrás, eu decidi escrever o meu próprio curso de Direito Constitucional, meu próprio livro de Direito Constitucional. Meus amigos à época diziam: mas Flávio, tem tantos livros de constitucional, você vai escrever mais um, vai dizer o que todo mundo diz? E eu respondi: não, eu quero dizer muitas outras coisas, coisas que normalmente não são ditas. Bem, eu escrevi 10 anos atrás esse meu curso de Direito Constitucional. Coloquei o livro debaixo do braço e fiz o que manda Fernando Pessoa: ser tudo em cada coisa. Eu viajei o Brasil inteiro divulgando esse meu livro, divulgando minhas ideias. Olha, eu fui a todos os estados brasileiros, aos 26 estados, eu fui em todas as capitais, muitas cidades do interior. Olha, foram mais de 100 palestras por ano, mais de 100 palestras por ano. Eu gosto, para representar essa minha jornada, eu gosto de mostrar essa fotografia aqui. Foi uma foto de uma palestra que eu dei no interior do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Foi uma palestra que eu dei no shopping center. Veja, eu dei palestra até em shopping center. Eu só não dei palestra em velórios e batizados. Tirando isso, eu palestrei em tudo quanto é canto. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você é todo em cada coisa, como diz Fernando Pessoa, o universo retribui o seu esforço. Passados esses anos todos, esse meu livro, Curso de Direito Constitucional, ele é adotado em mais da metade das faculdades brasileiras. Em mais da metade das faculdades. E olha que o Brasil tem 1.500 faculdades de Direito. Olha que alegria, sempre que eu recebo um convite para dar palestra em alguma faculdade que integra a Anhanguera no Brasil todo, eu vou com muita alegria, porque a Anhanguera é uma das faculdades que adota o meu livro Curso de Direito Constitucional. Não sei se todos sabem, mas vocês têm acesso ao livro. Vocês não têm acesso à biblioteca virtual, minha biblioteca? Pois bem, esse livro está lá na minha biblioteca. Então, portanto, você pode acessar esse livro aqui na íntegra. Pois bem, ocorre que no ano passado, 2024, eu comecei a refletir um pouco sobre a vida. Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Aí eu me deparei com uma palavra japonesa. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. Ikigai. Ikigai. Já ouviram falar disso? Ikigai é uma palavra japonesa que significa o seu propósito de vida. O que você nasceu para fazer. E afinal de contas, e aí? O que você nasceu para fazer? O que é aquilo que te move? Aquilo que dá vontade de levantar da cama e fazer com todo prazer, com todo amor. Eu comecei a pensar, qual será o meu Ikigai? E eu cheguei à seguinte conclusão: a educação me deu tudo, absolutamente tudo o que eu tenho. Aliás, muito mais do que eu sonhei foi graças à educação. Então, é meu dever, é meu papel retribuir tudo aquilo que a educação me deu, especialmente o direito constitucional, especialmente o direito constitucional. Primeira coisa que eu decidi fazer: divulgar, difundir gratuitamente, por onde eu for,
o direito constitucional. Por exemplo, eu deixei, antes de vir para cá, como centro acadêmico, acho que é o Tiago, o presidente, não sei, ou o Tiago, deixei aqui com a incumbência do centro acadêmico, distribuí um cartãozinho, vocês receberam? Um cartãozinho? Todos têm um cartãozinho? Pois é. Quem não recebeu o cartãozinho, só por curiosidade? Acho que todos receberam, alguns não receberam. Bem, no final, na saída, eu entrego o cartãozinho para vocês. É que nesse cartãozinho tem um QR Code que dá acesso a um mini curso gratuito de Direito Constitucional, com aulas gravadas por mim. Então, portanto, a minha ideia é essa. Por onde eu for, eu vou divulgar as minhas aulas gratuitas de Direito Constitucional. E no final da noite, naquele momento reservado a perguntas, eu também vou sortear alguns livros, e façamos um sorteio eletrônico. Eu vou sortear aqui eletronicamente pelo celular para aqueles que se cadastrarem nesse QR Code aqui. Não precisa. Deixa eu trocar aqui o microfone, deixa eu ver se vai ver. Alô, som teste. Acho que melhorou um pouquinho. Então, como eu disse, no final da palestra eu vou sortear aqui 2 livros para aqueles que se cadastrarem aqui. Mas não precisa se cadastrar agora, deixa por final, no momento das perguntas. Então, primeira coisa, difundir o direito constitucional. Outra coisa, no ano passado, eu decidi criar minha própria editora. Criei minha própria editora, a AMV Editora. Os meus amigos disseram assim: ô Flávio, como assim, cara? Você criou uma editora, você enlouqueceu? Você não conhece os números? E o pior é que eu conheço sim os números, eles são um pouco assustadores, sabe? Por exemplo, segundo pesquisa recente, no ano passado, 2024, 51% dos brasileiros, então veja, mais da metade dos brasileiros no ano passado não abriu um livro sequer. Não abriu um livro. Nem estou dizendo se leu ou não leu. Estou dizendo que nem abriu um livro. Mais da metade dos brasileiros. 85% dos brasileiros não comprou um livro no ano passado. 85% não comprou um livro. Ou seja, eu fiz um negócio que atende a 15% só dos brasileiros. Veja que como empresário eu não sou tão inteligente assim, né? Mas eu decidi criar a minha própria editora. E eu me inspirei, quando eu criei minha editora no ano passado, eu me inspirei num personagem nascido aqui em Taubaté. Veja que coincidência. Nascido aqui em Taubaté, mais de 100 anos atrás, José Bento Monteiro Lobato. Bem, Monteiro Lobato é um personagem bastante controverso na história brasileira e tem motivos para tal, mas uma parte que eu admiro demais na história do Monteiro Lobato é a sua visão como empresário da educação. Há pouco mais de 100 anos, Monteiro Lobato viu que o brasileiro não lia. Ninguém lia nesse país no começo do século XX. Então ele decidiu criar sua própria editora, a Editora Monteiro Lobato, que depois se tornou outras editoras na sequência. Mas ele criou sua editora para distribuir livros para todo o Brasil, e livros baratos, livros bons e baratos. E de fato ele foi, em 1917, o autor mais vendido do Brasil, vendendo 200.000 exemplares do seu primeiro livro, chamado Urupês. E eu decidi fazer a mesma coisa. Decidi criar a minha própria editora para fazer livros que eu acredito serem bons, mas também baratos. O livro mais recente que eu publiquei, eu acredito tanto que eu escrevi pela minha própria editora, é esse livro que eu tenho viajado ao Brasil divulgando. Chama Direito e Religião, a Liberdade Religiosa no Estado Laico Contemporâneo. Veja, sou professor de constitucional, então esse é um livro de constitucional também. É um livro sobre a liberdade religiosa. Um direito fundamental importante previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Artigo 5º, inciso 6. E aqui nesse livro eu falo da diferença entre liberdade religiosa, liberdade de crença, liberdade de culto. São 3 direitos que estão no artigo 5º, inciso 6 da Constituição.
Eu falo nesse livro aqui, por exemplo, sobre criação de igrejas. Eu falo nesse livro sobre quem pode ser considerado ministro de confissão religiosa, por exemplo. Quem pode ser declarado pastor? Quando é que uma pessoa juridicamente pode ser considerado um pastor? Basta a autodeclaração? Eu sou pastor, eu sou profeta, the kingdom, the power of the... alguma coisa, basta a autodeclaração? Bem, eu falo tudo isso aqui nesse meu livro sobre liberdade religiosa. A minha intenção foi fazer um livro mais completo sobre esse assunto no Brasil. Né? E acho que eu cheguei perto disso. O livro tem 500 páginas. O livro tem 500 páginas. E a grande diferença é o preço dele. Ele custa R$90. Ele custa R$90, que pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. 10 vezes de R$9. E por onde eu vou, como hoje à noite, por exemplo, aqueles que quiserem ao final adquirir um exemplar, eu estarei ali do lado de fora vendendo essa obra por 10 parcelas de R$9. E olha como Monteiro Lobato estava certo. Quando você faz coisas boas e baratas, as pessoas adquirem. Esse livro aqui foi o livro de direito mais vendido do primeiro semestre no Brasil, com alguns milhares de exemplares. Então é possível, sim, dá para acreditar na educação. Mas eu vim essa noite para trazer más notícias. Eu vim essa noite para dizer que nós enfrentamos uma profunda crise constitucional. Uma crise constitucional que piora a cada ano. E eu já vejo isso, já sinto isso há alguns anos. Sempre quando nas redes sociais eu falo alguma coisa sobre Constituição, logo alguém responde: Constituição? Ah, isso não serve para nada. Quem manda nesse país é o Supremo. Constituição não quer dizer nada. De fato, nós estamos perdendo a crença na Constituição. Antigamente, lá nos anos 90, a gente acreditava que a educação poderia transformar o país, o Brasil, num país melhor. Eu acreditava, ainda acredito, inclusive, mas as pessoas estão perdendo a fé na Constituição. A ponto de algumas pessoas defenderem a ruptura constitucional. Algumas pessoas defenderem rasgar a Constituição por um motivo qualquer. Algumas pessoas defendem isso, a ruptura constitucional. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, vou provar para vocês aqui, uma pessoa que fez uma postagem semanas atrás, defendendo a ruptura constitucional. Não é uma pessoa qualquer não, uma pessoa importante, influente, talvez a mais influente nas redes sociais atualmente, publicamente, a ruptura constitucional. O que a gente precisa fazer então nessa nossa conversa dessa noite? Vamos ver as causas dessa crise constitucional, quais são as causas e as soluções. O que a gente pode fazer? Então vamos fazer isso, as causas e as soluções dessa crise. Deixa eu apontar as causas dessa crise constitucional em que vivemos. Deixa eu te contar uma má notícia. Não é uma causa só. A crise constitucional brasileira é tão grave porque ela tem várias causas simultâneas. Eu vou contar algumas dessas causas. A primeira causa dessa crise constitucional em que vivemos é uma palavrinha nova dentro do direito chamada juristocracia. Juristocracia. Essa é uma palavra nova, um neologismo, não é? Essa palavra foi criada por um constitucionalista canadense chamado Han Hershey. Ele criou essa palavra, juristocracia, juristocracy no inglês. Ele tem um livro com esse nome. O que é isso, juristocracia? É o seguinte: no arranjo entre os três poderes, o judiciário acaba por receber um poder a mais, que se exercer
de forma indevida, corre o risco de virar uma tirania. Então, juristocracia é esse poder exagerado dado ao judiciário. E, infelizmente, no Brasil nós temos esse problema, infelizmente. Por exemplo, um caso que me revolta já há muitos anos. O artigo 37 da Constituição brasileira, que trata da administração pública, ele tem uma regra que trata do teto da remuneração do funcionalismo público no Brasil. Segundo o artigo 37 da Constituição, nenhum funcionário público no Brasil pode ganhar no mês mais do que o ministro do Supremo, que nesse ano é R$46 mil. Então nenhum funcionário público pode ganhar mais do que R$46 mil por mês. Ocorre que o judiciário acha isso muito pouco. R$46 mil por mês não dá para quase nada, as coisas estão crescendo de preço. O judiciário começou a inventar o que eles chamam de verbas indenizatórias, como se fossem compensações financeiras dadas aos juízes por gastos extraordinários que eles têm, como por exemplo auxílio moradia. O juiz não pode morar no meio da rua, vai gastar dinheiro com a sua casa, isso é um gasto extraordinário, vamos indenizá-lo por esse gasto extraordinário. E com essas, entre aspas, verbas indenizatórias, o judiciário brasileiro remunera seus juízes e desembargadores, além dos R$46 mil por mês. Pessoal, só no ano passado, 2024, o judiciário brasileiro pagou, além do teto constitucional, além do teto, 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. Alguém vai poder dizer: Flávio, que absurdo, que absurdo, vamos chamar o Ministério Público. Não, acho melhor não. O Ministério Público faz a mesma coisa. Só no ano passado, o MP, que se diz o fiscal da lei, pagou, além do teto constitucional, 4 bilhões de reais. Vivemos num país em que a instituição responsável por cumprir a lei e a outra instituição que gosta de ser chamada de fiscal da lei são as duas primeiras instituições que violam a lei para colocar alguns reais dentro do bolso. Fica difícil acreditar no futuro do país quando isso acontece. Juristocracia é um primeiro problema a enfrentar. Segundo problema a enfrentar: desgaste da democracia. Bem, não precisa de um palestrante na semana jurídica para dizer que as democracias estão em crise. É evidente que as democracias estão em crise, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas no caso brasileiro, a democracia está em crise mesmo. Por quê? Posso lhe garantir: a democracia brasileira é ruim. A nossa democracia é ruim. Não estou dizendo que tem que acabar com ela, não, claro que não, mas ela é ruim. Por exemplo, quando a gente estuda o artigo 1º da Constituição, a gente vê que a democracia brasileira é semidireta, ou seja, nós escolhemos os nossos representantes e de vez em quando tomamos decisões diretas, como plebiscito, referendo. Não é isso que a gente estuda? Agora deixa eu te contar a verdade. Referendo. Sabe qual foi o último referendo feito no Brasil em âmbito nacional? Em 2005. Plebiscito. Sabe quando foi o último plebiscito feito no Brasil em âmbito nacional? 1993. Muitos de vocês provavelmente não eram nascidos em 93. Veja a democracia brasileira. Outro exemplo: projetos de lei de iniciativa popular. O povo pode fazer projetos de lei. Sabe quantos projetos de lei de iniciativa popular tramitam hoje no Congresso Nacional? Nenhum. Então a democracia brasileira é muito ruim mesmo. Tem que melhorar. Bem, se não bastasse só isso, temos um
problema sério que é um distanciamento cada vez maior entre as necessidades da população e as decisões tomadas pelos poderosos, as decisões tomadas pelo Estado. Quer ver um exemplo desse distanciamento? Se eu perguntar aqui para vocês, o que o Brasil precisa mais? Se eu perguntar assim, o Brasil, para se tornar um país melhor, precisa de mais, o que você responderia? Eu diria educação pública de qualidade. Mas cada pessoa dá uma resposta diferente. Diferente mesmo foi a resposta dada pela Câmara dos Deputados, um mês atrás. Para a Câmara dos Deputados, o que o Brasil precisa mais é de deputados. Eles aprovaram, mês passado, uma lei complementar para aumentar o número de deputados federais, de 513 para 531. Ano que vem é ano de eleição, eles querem ter um pouquinho mais de chance de serem reeleitos, aumentar o número de deputados federais. Pessoal, se eu rodar o Brasil inteiro, perguntando o que o Brasil precisa, eu não vou encontrar ninguém dizendo, o Brasil está precisando de deputado, põe mais 20 que resolve o problema. Ninguém vai dizer isso, ninguém. Mas foi a resposta dada pelos deputados federais. Veja, fica difícil mesmo, né, acreditar nas democracias de hoje. Tem vários e vários livros que tratam disso, desse desgaste da democracia. Eu vou sugerir um de um autor alemão chamado Yascha Mounk. O livro dele chama O Povo contra a Democracia. Bem interessante esse livro, recomendo para quem se interessar pelo tema. O Povo contra a Democracia. Bem, mas vai piorar, viu? Vai piorar. Tem uma terceira causa aqui: corrosão constitucional. Corrosão constitucional. Tem isso aqui no Brasil e é grave. O autor que criou essa teoria da corrosão constitucional é um professor americano chamado Jack Balkin, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O livro dele se chama Constitutional Rot, R-O-T, Rot. A palavra rot em inglês significa podre. Então, constitutional rot, traduzindo ao pé da letra, seria a podridão constitucional, a Constituição que apodrece. Bem, eu preferi traduzir como corrosão constitucional, que dá o mesmo. A Constituição que vai corroendo. É como uma mesa de madeira que vai sendo corroída por cupins, pouco a pouco a Constituição vai enfraquecendo. Pouco a pouco a Constituição vai ficando fraca, frágil, débil. E nós temos isso no Brasil. Por quê? Quais são as causas dessa corrosão constitucional? Tem várias causas, vou apontar uma delas que o Brasil tem demais. A polarização política. Veja, polarização política não é a divergência de ideias divergentes. Não, isso não há problema, não, pelo contrário, isso é bom. As pessoas terem ideias diferentes, essa pluralidade de visões é ótimo. Aliás, está até na Constituição, artigo 1º. Um dos fundamentos da República é o pluralismo político. Então, ou seja, é bom que nós tenhamos pessoas mais liberais, pessoas intervencionistas, pessoas mais conservadoras, pessoas mais progressistas, pessoas de direita, pessoas de esquerda. É ótimo, crescemos na pluralidade. Mas a polarização política não é isso. Polarização política não é baseada em ideias, é baseada em ofensas. A polarização política é aquela ideia fixa de nós contra eles, o bem contra o mal, os justos e os injustos, os honestos e os ladrões, a direita e a esquerda. Essa polarização, ela enfraquece a Constituição. E por que ela enfraquece a Constituição? É fácil.
Tem uma frase de um imperador romano que dizia: de vida para governar, de vida para governar. Um povo dividido é facilmente governado, facilmente governado. Vou dar um exemplo para vocês. E é um exemplo que não é muito antigo, não. É um exemplo do mês passado. Mês passado. Bem, enquanto nós aqui vivíamos nossa vida, lutávamos pelo pão de cada dia, a Câmara dos Deputados, na calada da noite, tenta mudar a Constituição brasileira. Tenta mudar a Constituição. A Câmara dos Deputados aprova uma proposta de emenda constitucional que ficou conhecida como a PEC da blindagem. A PEC da blindagem. Naquele dia, veja, eu sou professor de constitucional. Naquele dia eu fiquei correndo atrás do texto. Era difícil de encontrar o texto. Os deputados aprovaram aquele texto naquele dia e na calada da noite votaram em 2 turnos a Constituição. Ela afirma que para mudar a Constituição, para fazer uma emenda, precisa de 2 turnos. Ou seja, tem que aprovar 2 vezes. E os deputados, na maior cara de pau, votaram aquela emenda constitucional nesses 2 turnos, separados por 5 minutos. Esse foi o tempo que os deputados deram para que o povo brasileiro conhecesse aquela emenda constitucional. 5 minutos. E eles votaram e aprovaram aquela emenda constitucional. E aí eu vou te dar uma notícia muito triste para aqueles que acham, como muitos acham, que a culpa é da direita ou que a culpa é da esquerda. Deixa eu te contar uma coisa. Emenda constitucional. Você sabe qual que é o quórum para aprovar uma emenda constitucional? Qual o quórum? 3/5. 3/5 de deputados e senadores. Pessoal, essa emenda constitucional foi aprovada na Câmara dos Deputados pela direita e pela esquerda. Se não houvesse votos da esquerda, essa emenda não teria sido aprovada. Se não houvesse votos da direita, essa emenda não seria aprovada. O que os deputados não esperavam é que o povo brasileiro se rebelasse contra aquilo. E realmente, aquilo era um conjunto de absurdos, aquela PEC da blindagem. Alguém vai dizer: Flávio, mas aquilo era para coibir o Supremo. Não é verdade, não. Aquilo não é para coibir o Supremo, é para garantir a impunidade dos deputados e senadores. Bem, mas o fato é que aquele assunto não foi para frente. Agora eu vou contar uma história que essa pouca gente sabe. A PEC da blindagem ficou famosa. Vou contar uma que não é famosa, não. 6 meses atrás, esses mesmos deputados mudaram a Constituição também. Mas a história que eu vou contar não é famosa. Vou fazer uma pergunta para vocês, especialmente para as mulheres. Nos cargos públicos eletivos no Brasil, deputado, senador, prefeito, vereador, etc., nós temos mais homens ou mais mulheres? Homens, é verdade, homens. A maioria homens brancos, da meia idade, homens. Alguém sabe o percentual de homens e mulheres? Alguém sabe o percentual? Não? Eu falo. 15% de mulheres. Nos cargos públicos eletivos, 15% de mulheres, 85% de homens. 85%. O mais engraçado é que, segundo o censo demográfico, as mulheres são maioria no país. As mulheres são mais de 50%. Mas, nos cargos públicos eletivos, são apenas 15%. Tem várias causas para isso, causas históricas inclusive. As mulheres no Brasil começaram a votar há menos de 100 anos. O direito do voto da mulher no Brasil tem menos de 100 anos. Começou em 1932. Olha que loucura. Então, ou seja, as mulheres são minoria na classe política mesmo. A Constituição brasileira, no artigo 17, para diminuir essa distorção absurda, a Constituição prevê um investimento mínimo nas candidaturas femininas. Não é que as mulheres vão ter mais dinheiro do que os homens nas eleições, não. Mas a Constituição assegura um investimento mínimo na candidatura das mulheres, para que elas tenham chance
de se elegerem. Vocês não vão acreditar. Na última eleição, os partidos descumpriram essa regra. Não investiram nas candidaturas das mulheres o mínimo que a Constituição determina. Os partidos descumpriram. Por isso eles foram multados pela Justiça Eleitoral. As multas somadas ultrapassaram bilhões de reais de multas aos partidos. O que você acha que os partidos fizeram? Pagaram as multas? Os partidos pagaram as multas? Não, pagaram não. Mudaram a Constituição. 6 meses atrás, mudaram a Constituição, fizeram uma emenda constitucional para anistiar, para perdoar essas multas. Mudaram a Constituição para perdoar essas multas. Daí eu te pergunto, e você viu? Os caras mudaram a Constituição. Você viu deputado fazendo live? Nós temos um monte de deputados que são influencers. Você viu? Deputado fazendo live, dizendo que é absurdo, estão pegando dinheiro do povo. Olha o que estão fazendo com as mulheres. Isso é um crime contra as mulheres brasileiras. Você viu um deputado fazendo isso? Eu não vi não. Sabe por que eu não vi? Porque é emenda constitucional. É 3/5 de deputados e senadores. É direita e esquerda votando juntos esse tema. E por que a gente não viu manifestações nas ruas? Porque ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Um povo dividido é um povo frágil, como é um povo brasileiro. Acha que a culpa é da direita, acha que a culpa é da esquerda, mas direita e esquerda se juntam para aprovar aquilo que é do interesse da classe política. Aprendam isso. Enfim, corrosão constitucional. Mas dá para piorar, sempre dá para piorar. Outra causa da nossa crise constitucional: educação constitucional. Vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Em 1993, o Congresso Nacional aprovou uma lei tirando do currículo escolar qualquer noção de direito constitucional. Repito, em 93 o Congresso aprovou uma lei tirando noções de constitucional das escolas. Até 1993 havia disciplinas que tratavam disso. Eu estudei essas disciplinas. Havia, por exemplo, uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Estou vendo aqui que algumas pessoas estudaram o SPB. Antes havia uma outra chamada Educação Moral e Cívica. Havia disciplinas desse caráter. As pessoas estudavam nas escolas a diferença entre União, Estados, municípios. Pessoal, em 1993 o Congresso tirou isso das escolas. Desde então, as crianças, adolescentes e jovens do Brasil não têm a menor noção de direito constitucional. Não sabem quais são os direitos fundamentais. Não sabem quais são as ações que podemos ajuizar contra o Estado. Não sabem quais são os limites que o Estado tem. Não sabem a diferença entre União, Estado, município. Não sabem o papel de um vereador ou de um deputado. Não sabem nada. Nada. Eu poderia dizer para você que isso é uma mera coincidência, é fruto do acaso. Não, isso é intencional. Isso é intencional. Manter o povo na ignorância constitucional é proposital. Um senador e historiador brasileiro chamado Darcy Ribeiro tinha uma frase que dizia: a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então manter o povo desconhecendo a Constituição é um projeto. Porque, meus amigos, um povo que não conhece a Constituição, como é o povo brasileiro, é um povo frágil, um povo débil, um povo indefeso, que na pior das hipóteses faz barulho, é barulhento, vai na rua, bate panela, faz postagem no Instagram. É só isso, é barulho só, é só barulho. É que nem aquela mosca que fica incomodando a orelha
nenhum. Esse é o povo brasileiro. Agora, um povo que conhece a Constituição, aí é diferente. Esse é perigoso. Diante de um ato irregular do poder público, a juização popular se reúne para fazer ação civil pública, frequenta as audiências públicas toda vez que a Constituição determina, e se o judiciário é tirano, ele vai até instâncias internacionais. Um povo que conhece a Constituição é perigoso, mas não é o povo brasileiro, infelizmente. Tiraram isso das escolas. E para terminar, tem a educação precária no Brasil. De fato, a educação brasileira é uma das piores do mundo, segundo vários indicadores internacionais. Eu vou contar um número aqui que não é basicamente uma estatística, mas é algo que eu convivo sempre. Há alguns anos eu tenho a alegria de dar aulas em algumas instituições de Portugal. Então sempre vou, a cada semestre vou a Portugal, e sempre quando eu volto de Portugal, eu volto diferente, eu volto mais gordo e mais triste. Mais gordo porque eu não resisto aos docinhos de lá, mais triste porque eu vejo os meus amigos, professores portugueses, colocando seus filhos nas escolas públicas de Portugal. Escolas públicas. E as crianças saem das escolas públicas falando 3 línguas: o português, o inglês e uma terceira língua de eleição, que pode ser o francês ou o alemão. Pergunto para vocês, no Brasil, as nossas crianças saem das escolas públicas falando quantas línguas? Muito mal português. Muito mal português. Veja, aí realmente fica difícil a gente contornar essa crise constitucional. Nós moramos num estado, que é o estado de São Paulo, que elegeu por 4 mandatos consecutivos o deputado Tiririca, o palhaço Tiririca. Ele, no ano que vem, vai completar 28 anos como deputado federal. Na última eleição, nós quase elegemos Kid Bengala como deputado federal. Bem, as moças talvez não saibam quem é um ator. Muito bem, um ator. Digamos assim, é um grande ator. Mas enfim, o fato é que, veja, aí fica difícil realmente, né? Fica difícil imaginar. Então temos uma crise constitucional profunda. Se essa palestra fosse dada por mim no ano passado, eu terminaria a palestra aqui e diria: veja, precisamos contornar essa crise. Eu diria uma frase de efeito, citaria alguém, talvez Fernando Pessoa, vocês aplaudiriam, o professor Gustavo me daria um chocolate, talvez, e iríamos embora para casa. Assim seria a minha palestra do ano passado, mas eu mudei. Lembra daquela palavra que eu disse, Ikigai? Não basta dizer sem fazer. As palavras apenas jogadas ao vento não mudam nada, elas devem ser acompanhadas de atos. Bem, o que eu posso fazer para contornar essa crise? E cada um de nós tem o que fazer. Bem, no meu caso, eu que sou professor de constitucional, lancei uma pós-graduação de constitucional que custa menos de R$50 por mês, mas não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas quem quiser entra nas minhas redes sociais. Lembra que eu te falei que a democracia brasileira é muito ruim e que não tem projetos de lei de iniciativa popular? Pois é, eu fiz um projeto de lei de iniciativa popular, estou rodando o Brasil inteiro divulgando, projeto Juntos. É um projeto de lei de iniciativa popular, para quem não teve essa matéria ainda, vou explicar. Segundo o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, o povo pode fazer projeto de lei federal. É difícil. Precisa de 1% do eleitorado nacional, é 1,5 milhão de assinaturas, distribuídos em 5 estados. É um procedimento bastante trabalhoso. Mas eu estou viajando o Brasil inteiro. Hoje eu estou em Taubaté, amanhã em Cornélio Procópio, depois de amanhã em Maringá, depois em Petrolina, no Pernambuco. Eu sempre estou viajando o Brasil inteiro e estou levando esse projeto. Ele está lá no meu site, professorflaviomartins.com.br/juntos, que é o nome do projeto. E basicamente, o projeto ele sugere a aprovação da a mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a inclusão como disciplina do ensino fundamental
noções de direito constitucional. Então, ensinar para as crianças, adolescentes e jovens noções de direito constitucional. Esse é um projeto. Caso você queira assinar, é só entrar aí no site professorflaviomartins.com.br. Outra coisa que eu também entendo que dá para fazer. Bem, eu sou dono de editora, como eu falei para vocês. Então, além de publicar os meus livros, eu decidi publicar também livros de literatura. Livros de literatura, porque eu entendo que podemos incentivar a leitura no Brasil, mas eu decidi publicar livros que, no meu entender, todo brasileiro tem que ler. Todo brasileiro tem que ler. O primeiro livro que eu publiquei na minha editora, Revolução dos Bichos. Quem aqui já leu Revolução dos Bichos? Revolução dos Bichos. Metade de vocês. Quem já leu, recomendo que leia de novo. Quem não leu, leia o quanto antes. Revolução dos Bichos. O nome original dele é A Fazenda dos Animais. The Animal Farm é o título original. Eu dei o nome no título original, Fazenda dos Animais, de George Orwell, um escritor inglês. Bem, eu vou contar a história 2 minutinhos só, é sensacional. Numa fazenda do interior da Inglaterra, os animais se sentiram oprimidos com a conduta dos homens e num determinado dia fizeram uma revolução, expulsaram os homens da fazenda. Naquele momento instituíram um governo dos animais. Bem, os animais decidiram naquele governo eleger os porcos como governantes. Os porcos eram os animais mais inteligentes na fazenda. Os porcos governaram os animais. No primeiro dia, eles decidiram fazer a sua própria constituição. Foram no fundo do celeiro e escreveram na parede os 7 artigos daquela constituição dos animais. O artigo 7º é o mais importante e conhecido. Dizia lá: todos os animais são iguais. Todos os animais são iguais. Mas o tempo foi passando na fazenda. Os porcos governantes começaram a ter alguns privilégios. Eram os únicos animais que podiam dormir nas camas. Eram os únicos animais que podiam se cobrir com lençóis. Eram os únicos animais que podiam beber leite. E aí o que mais me lembra o povo brasileiro são as ovelhas. As ovelhas. É o povo brasileiro. Porque não importa ali na fazenda o que os porcos faziam, as ovelhas agiam sempre da mesma maneira. As ovelhas diziam assim, era uma frase que elas repetiam sem parar: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. 4 pernas bom, os animais são bons. 2 pernas ruim, os homens são maus. É basicamente o que o povo brasileiro faz, só que com outra frase. É direita, esquerda, é direita, é a culpa da direita, é a culpa da esquerda, é a mesma coisa. Não importa o que o governo faz, é sempre a mesma história. Bem, os porcos, vendo que aquela constituição estava defasada, na calada da noite invadiram o celeiro e mudaram aquele artigo 7º. Lembram o que dizia o artigo 7º? Todos são iguais? Pois é, eles mudaram. E aí ficou assim: todos são iguais, vírgula, mas uns são mais iguais que os outros. E aí, portanto, entrou para a história essa frase de George Orwell desse livro aqui. Bem, esse livro na minha editora eu não tenho fins lucrativos. A minha ideia é distribuir esse livro o máximo que eu puder. Nas palestras onde eu vou, ele é vendido a preço de custo. Custa R$20. É o preço da impressão. É o preço da impressão. Junto com ele vem incluso um audiolivro. Se você colocar aqui no capítulo 1, tem aqui um QR Code que dá acesso ao audiolivro. Então aqui é um livro, mais um audiolivro, Fazenda dos Animais ou Revolução dos Bichos, por R$20. E esse livro eu distribuo também gratuitamente em escolas públicas. Comecei a distribuir esse livro numa escola pública de Campos do Jordão, que é onde eu moro atualmente, chamada Teodoro Corrêa Sintra. 1.112 alunos. Distribuí gratuitamente esse livro aqui.
Um professor me chamou num canto e disse: ô professor, o senhor está distribuindo esse livro aqui dos alunos? O prefeito está sabendo que o senhor está fazendo isso? O prefeito sabe que o senhor está distribuindo esse livro? Eu disse: professor, no Brasil ninguém lê não. O prefeito provavelmente não leu esse livro não. Nem sabe do que se trata. E eu não duvido não. Pouca gente conhece. Mas esse livro precisa ser lido pelos jovens brasileiros. Mas quando eu distribuo o livro nas escolas, eu não só entrego o livro na mão do estudante e diz: vai ler. Não. Eu dou uma palestra em cada sala de aula. Só que a palestra que eu dou aqui para os jovens tem outro nome, né? Chama Como a Educação Mudou a Minha Vida. E é verdade mesmo. A educação mudou a minha vida. E veja, aqui foi uma fotografia numa dessas salas de aula lá de Campos do Jordão. E aí meus amigos dizem: ô Flávio, mas você não está velho demais para achar que você pode mudar o mundo? E eu digo: não, é claro que eu não vou mudar o mundo, né? Eu sei disso. Mas eu não quero mudar o mundo não. Eu vou me realizar se eu conseguir mudar a vida de um desses jovens aqui. Basta mudar a vida de um deles, né? E eu acredito mesmo que a gente pode, com pouco esforço, a gente pode mudar a vida de uma dessas pessoas, de um desses meninos aqui. Menos desse daqui. Esse não, porque esse aqui não está prestando atenção no que eu estou falando. Esse aqui eu quero que ele se lasque. Mas os outros têm um grande potencial, né? E veja, a lição que eu deixo para vocês é o seguinte: temos uma profunda crise constitucional, mas a forma de mudarmos essa crise começa com a mudança interior, começa com a mudança dentro de cada um de nós. Seja o melhor jurista que você puder, seja o melhor jurista. Estude muito. E, por exemplo, estude muito direito constitucional. Estudar direito constitucional não é só decorar o que está na Constituição, mas é responder perguntas difíceis, perguntas importantes como limitar os poderes do judiciário. Já deu, Gustavo. Como limitar os poderes do judiciário? Por exemplo, vocês têm acesso ao meu livro, né? Vocês têm acesso ao curso de Direito Constitucional gratuitamente ali na plataforma de vocês. Quem quiser entrar nesse tema mais denso, no capítulo 1 do meu livro, capítulo 1, tem um tema chamado Constitucionalismo Democrático. Esse é o nome, Constitucionalismo Democrático. E eu digo lá como nós podemos limitar os poderes do judiciário, como limitar os poderes do Supremo. Existem saídas, existem soluções, é só a gente estudar mais. Porque se a gente fica nas redes sociais só repetindo frases feitas, mas o Alexandre, olha o careca, olha isso, olha aquilo, veja, isso não vai mudar os abusos do STF. O que vai mudar é a gente estudar. É isso que eles não esperam da gente, que a gente tenha base suficiente para quebrar esse mecanismo que instituíram, mecanismo de poder que instituíram no Brasil. Então comece por aí, comece estudando muito, comece a fazer o seu melhor. Quer ver uma outra ideia? Eu disse para vocês que o governo brasileiro, os governos brasileiros, não querem que o povo conheça a Constituição. Por favor, não diga que isso é culpa da direita ou da esquerda. Isso é de 93. Desde 93, o Brasil teve governos de direita, de centro, de esquerda, pode escolher. E nenhum deles mudou esse cenário. As crianças, adolescentes e jovens não conhecem a Constituição. O que a gente pode fazer então? Sugestão: centro acadêmico aqui. Tiago, presidente do centro acadêmico. Vocês podem fazer aqui um projeto de difusão do direito constitucional nas escolas. No ano que vem, começo do ano que vem, eu vou publicar um livro gratuito de direito constitucional, eu e uma professora do Rio, chamada Flávia Bahia. Vamos publicar um e-book gratuito chamado Constitucional para Todos. É um livro ilustrado de direito constitucional para crianças, adolescentes e jovens.
Então, portanto, o centro acadêmico ou vocês podem fazer esses projetos sociais. E aí deixa eu te contar uma história. Alguém vai poder dizer assim: Flávio, mas a gente aqui do centro acadêmico da Anhanguera, nós alunos da Anhanguera, a gente não vai mudar o mundo. É verdade, não vai mesmo. Mas aí tem uma história para terminar que diz o seguinte: certa vez começou a chover muito numa praia, e a água subiu tanto, que quando ela voltou para o mar, quando a água voltou para o mar, vários e vários peixes ficaram encalhados na areia, morrendo na areia sem oxigênio, milhares. Um garoto foi correndo e começou a pegar um peixe de cada vez. Pegava um peixe e jogava no mar, pegava outro peixe e jogava no mar, e assim fazia. Até que chegou um rapaz mais velho e disse assim para ele: ô moleque, você é besta, você é bobo, você não vai salvar todos os peixes, tem milhares de peixes morrendo, você não vai salvar todos. E o menino que estava com o peixe na mão, ele disse: mas esse aqui eu vou salvar, esse daqui eu vou salvar. Ou seja, pessoal, não seja aquele cara mais velho na praia que diz que vai todo mundo morrer mesmo, que não precisa fazer nada, que não adianta fazer nada. Seja o garoto que se importa com a vida de um único peixe. Seja você o jurista que se importa com a vida de um desses garotos. Porque se você salva a vida de um desses garotos e dá oportunidade para qualquer um deles, você vai salvar as gerações, os filhos, os netos, os irmãos, as esposas, os maridos desta geração aqui. Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Amigos e amigas da Anhanguera de Taubaté, boa noite a todos.